Glória a Deus. Meus irmãos, recebam todos a paz do Senhor Jesus. Amém, queridos? Glória a Deus. Abra comigo a sua Bíblia, por favor. No livro do Gênesis, capítulo 37, versículo de número 8. Gênesis 37, versículo 8. Antes de fazer menção da palavra, eu quero agradecer a Deus por essa oportunidade e também ao pastor Fábio, a sua esposa Gabriela, em nome de Jesus, por receber minha família, minha casa, minha esposa também, em nome de Jesus. Muito obrigado, Deus abençoe todos os pastores, toda a liderança desta casa. Estou aqui juntamente com minha esposa para servir junto com os irmãos. O que precisar de mim, estamos aí para servir. Eu amo fazer a obra de Deus e eu creio que o nome do Senhor continuará sendo glorificado, tá bom? Que Deus abençoe. Gênesis 37, versículo de número 8. Vamos ler em nome de Jesus. Diz assim: Então lhe disseram seus irmãos: Tu, pois, deverás reinar sobre nós, tu terás domínio sobre nós. Por isso ainda mais o odiavam por seus sonhos e por suas palavras. Meus irmãos, estamos diante de uma palavra bastante conhecida e bastante pregada. A gente vai entender algo interessante aqui, pois vai falar sobre a história de José. O seu pai era Jacó, e Jacó, ele vai sofrer alguns danos ainda na sua mocidade, quando ele resolve caminhar e andar com a identidade que não era dele. Haja vista que em um episódio, o seu pai Isaac, já velho, avançado em idade, quando ele entra para receber a bênção, disfarçado de Esaú, quando o pai pergunta quem é, ele diz: é Esaú, sendo que ele era Jacó. Ele recebe algo que não era dele, ele caminha com algo que não era dele, ele vai caminhando, assumindo uma identidade que não era dele, e por isso ele vai sofrer alguns danos, pois ele tem que agora sair do local que ele morava, que ele habitava, e ele agora distante, já sufocado, caminhando com algo que não era dele. Em um episódio, ele com medo de seu irmão, pois por causa disso houve um ódio tremendo dentro do coração de Esaú, ao ponto de querer matar o seu próprio irmão. E a Bíblia vai dizer para nós que Esaú, ele vem ao encontro de seu irmão Jacó para matar. E sabendo Jacó que estava correndo perigo, a Bíblia diz que chega ao Val de Jaboque, e no Val de Jaboque ele passa a sua família, ele passa os gados, ele passa toda a sua casa e fica só, ele fica vulnerável. E no Val de Jaboque aparece um varão que luta com ele ao nascer do sol. E Jacó, percebendo que esse varão que luta com ele não é um varão da terra, e é um varão do céu, ele segura esse varão. E quando ele segura esse varão, o varão diz: me solta, porque eu tenho que voltar. E Jacó libera a palavra: eu só solto quando você liberar a bênção sobre mim. Porque até hoje eu andei com algo que não era meu, e agora eu preciso andar com algo que é meu. Eu preciso levar a minha identidade, eu não posso caminhar com algo que não é meu, então preciso da bênção. Eu preciso da bênção original. E a Bíblia diz que o anjo toca na sua junta, e ele sai mancando do Val de Jaboque. E o anjo diz para ele: qual é o teu nome? E ele disse: meu nome é Jacó. Olhe para cá, porque é lindo isso aqui.
Porque para teu pai ele diz que é Esaú, mas para o anjo ele diz que é Jacó. Porque pode até alguém mentir para o pai físico, mas não tem como mentir para o pai espiritual. Para o pai físico ele diz que é Esaú, mas para o pai espiritual ele diz que é Jacó. Ele agora começa a caminhar, e quando Deus transforma a vida do homem, até o andar muda, porque ele sai do val de Jaboque mancando, mas agora é Israel. Ele sai mancando, mas é Israel. Ele constrói uma família linda, e vale salientar que Raquel, ela era estéril. E se você for perceber dentro da Bíblia, todas as mulheres que eram estéril, era porque Deus tinha cerrado a madre. E dali viria um grande homem de Deus. Então Raquel, em uma certa feita, em um momento de agonia, ela vai orar ao Senhor. E nasce José. Deus abre a madre de Raquel. José começa a caminhar com os filhos de Zilpa, os filhos de Bila. E eles começam agora a ver costumes. Os costumes que eles andavam, as coisas que eles faziam. E é tão lindo isso aqui, porque pelo fato de Jacó, ele sofrer na sua mocidade, ele não queria que seu filho passasse a mesma coisa, pastor. Então ele sempre empurrava José para perto dos irmãos. Vai ver como é que estão seus irmãos, vai ver como é que está eles. E quando sempre José chegava em casa, José trazia más notícias de seus irmãos, porque era uma coisa na frente do pai, e depois que não estava na presença do pai, era outra pessoa. E a Bíblia vai dizer para nós que certo dia José não vai apacentar com seus irmãos, e Israel olhar para ele: não apacentou hoje não, junto com seus irmãos? Vai a Siquém para saber como eles estão, vai lá para saber do rebanho. E a Bíblia diz que José vai, e quando ele está caminhando no deserto, isso é tão lindo, que a Bíblia diz que um varão aparece para ele. Ele está caminhando em meio ao deserto, e um varão aparece para ele para dar o direcionamento, porque sempre Deus vai enviar alguém para dar o direcionamento para a tua família. A Bíblia não revela o nome dele, mas diz que um varão aparece. E o varão pergunta: quem procuras? E ele: procuro pelos meus irmãos, peço que digam onde eles estão. Aí o varão disse: eu ouvi eles falar que iam para Dotã. E a Bíblia diz que quando José ele se aproxima de longe, os irmãos conspiram para matar, na mente dizendo: vem um sonhador. Por quê? Porque quem não sonha quer impedir quem sonha. Quem não tem capacidade de sonhar quer impedir quem está sonhando. Aí começaram a conspirar dizendo: vem um sonhador. E para acabar de completar, José está com aquela túnica bonita que o pai deu. E tem um ditado que diz que prego que se destaca leva martelada. José não pediu para receber a túnica, mas o pai olhou para ele e disse: eu vou lhe honrar, meu filho. Tem coisas que você não pediu, mas o céu olhou para dentro do teu coração e disse: não tem como eu deixar de abençoar ele não. Eu não tenho como deixar de abençoar ela não. E lá vem ele caminhando com essa túnica de várias cores. E de longe ele diz: vamos matar. E vamos dizer que o animal matou ele, vamos jogar em uma dessas cisternas. E Rubem, querendo salvar ele, diz: não vamos matar, porque é nosso sangue, vamos jogar dentro da cisterna. No coração dizendo: depois eu vou tirar meu irmão de lá. Mas foi tarde. A Bíblia diz que quando José se aproxima, a mão vai logo na túnica. Mas eles esqueceram que a unção não estava na túnica, a unção estava na cabeça. Meu Deus, tem muita gente preocupado com veste, mas a unção não está na veste, a unção está na cabeça.
arrancando a túnica de José, pensaram que o sonho acabou, mas a unção estava estabelecida sobre a cabeça. Eu quero te dizer nessa noite que a unção de Deus está sobre a tua casa, está sobre a tua família. O adversário, ele não vai entrar na tua casa, o adversário, ele não vai entrar no teu lar, porque lá tem o sangue do Cordeiro. Eles arrancam a túnica e joga José na cisterna. E cá para nós, alguns estudos dizem que as cisternas eram profundas. E cá para nós, quando joga ele na cisterna, de fato ele vai se ralar, ele vai se ferir. Mas olhe para alguém e diga para ele assim: ó, Deus já preparou o transporte. E os transportes de Deus é algo sobrenatural. A gente não sabe de onde vem, mas Deus sempre manda o transporte. Ele é jogado na cisterna. Embaixo não tem água, em cima tem pão. A Bíblia diz que a cisterna não tinha água, era vazia. E em cima eles sentam para comer pão. Olha a classe. Dando gargalhada, dizendo: acabou o sonho. Ele não disse que era sonhador, ele não disse que era o tal, acabou para ele. Enquanto eles estão assentados, comendo pão, o céu brada do céu, dizendo: eu já preparei o transporte. E o transporte vem de gente que a gente menos espera. A Bíblia diz que de repente veio uma comitiva de ismaelitas, e eles iam para o Egito, e a Bíblia diz que vem essa comitiva, e quando essa comitiva vem, eles disseram: vamos vender ele, porque assim resolvemos o problema. A Bíblia diz que quando a comitiva de ismaelita chega, e vale ressaltar que na comitiva de ismaelita havia bálsamo e havia mirra. Eu me alegro com Deus, porque o bálsamo e a mirra é uma planta que serve como anti-inflamatório, é um conjunto que serve para aliviar a dor. E os ismaelitas, eles andavam vendendo pessoas, e ninguém vai vender alguém com semblante caído, ninguém. Ele está todo ralado, tiram ele de dentro da cisterna. Agora vamos ter que cuidar de José. Quem sabe um cocheando entre o outro disse: ele não pode chegar ralado no Egito. Deus já preparou o transporte para alguém. Eu quero te dizer nessa noite que Deus, ele vai mudar o cenário. Eu quero te dizer nessa noite com essa palavra que Deus já preparou o transporte para a tua família. Eu não sei de onde vem, mas Deus vai prover essa noite. Talvez você chegou aqui com o coração balançado, pensando: como é que vai ser, como é que eu vou fazer? Mas eu venho como profeta nessa noite lhe dizer que Deus já preparou o transporte. Aquieta a tua alma, aquieta o teu coração. Tem que cuidar dele. Levam ele para dentro da comitiva, da estalagem. Começam a cuidar, ele não pode chegar lá ralado. Cuidam dele. Ele é levado para o Egito. E no Egito começa a dar início a chamada de José. Porque para alguém que achava que seria o final, é naquele lugar que Deus vai fazer coisas grandes. É tão lindo isso aqui. Porque quando José, ele conta o sonho para seus irmãos, os irmãos dizem: você vai governar sobre nós, tu terá domínio sobre nós. Aí Deus falou: meu coração, pastor, Deus usa a boca de quem não acredita para falar o que vai fazer na tua vida lá na frente. José ainda não estava entendendo, e tem hora que é assim, a gente apanha e não sabe por que apanhou. Rumam pedra na gente, a gente não sabe por que rumou.
É porque existe uma unção sobre a tua vida. É porque você precisa passar experiências. É porque você precisa passar algumas situações. Porque depois do deserto você vai estar formado, você vai estar firme na presença de Deus. A Bíblia diz que quando ele chega, aleluia, no Egito, a Bíblia diz que ele é vendido para Potifar. Potifar compra ele, e o texto faz questão de dizer: e Deus era com José. Ele estava no Egito e Deus estava dizendo: eu estou contigo, José, não abro mão de você. Meteram você, aleluia, na cisterna, arrancaram você da pátria onde você estava com a sua família, mas eu estou contigo. Sabe qual é a nossa confiança? Que independente das guerras, é saber que Deus está conosco, é saber que em meio às pancadas, no coração está dizendo: eu sei que Deus está permitindo eu passar por isso, aleluia, porque Ele tem algo reservado para mim lá na frente. A Bíblia diz que quando ele chega na casa de Potifar, aonde José colocava as mãos, Deus abençoava tudo. Aonde você chegar, você vai ser bênção. Aonde você pisar a planta dos seus pés, você vai ser bênção. Oh, glórias ao nome do Senhor. José, ele não precisava liberar nenhuma palavra. Era ele chegar no local, Deus disse: já cheguei. Era ele pisar em algum lugar, Deus disse: já cheguei, José. E a Bíblia diz que Deus abençoava tudo por amor de José. Não era por causa de Potifar, mas por amor de José. Deus abençoou tudo ao ponto de o camarada olhar e dizer assim: rapaz, eu vou deixar tudo na mão desse cara aí. Porque tem gente que é assim, irmão. Quando sabe que Deus é na sua vida, ele deixa. Ele sabe que tem uma unção estabelecida sobre a tua vida. A Bíblia diz que Deus abençoou tudo. Mas chegou uma hora que a mulher de Potifar colocou o olho nele e disse: deita-te comigo. Aí José disse: eu não tenho como fazer isso. O Senhor me abraçou aqui, deixou dando um domínio sobre tudo aqui. Eu estaria pecando contra Deus. Ela tentando ele todos os dias. Chegou um dia que ela meteu mão nas vestes e ele saiu correndo. Ela armou dizendo que ele teria tentado se deitar com ela. Ele agora é preso. Só que quem tem a unção aonde chega governa. Quem tem a unção de Deus aonde chega, aleluia, o cenário fica diferente. Quando ele chega na cadeia, o guarda olha para ele e diz: esse cara é diferente. Toma aqui a chave da cadeia, José. José tinha tudo para sair foragido, pular muro, mas quem não deve nada não pula muro, não sai foragido, sai pela porta da frente. José olhando para ele: quem sabe eu não saio daqui pulando, eu só saio pela porta da frente. A Bíblia vai dizer para nós que ele está lá na cadeia, e o texto diz que tinha um copeiro e tinha um padeiro. Os dois teve sonhos e contou para José. José revelou para um dizendo: um vai morrer e o outro vai voltar a servir. Eu vou repetir: um vai morrer e o outro vai voltar a servir. A Bíblia diz para aquele, ele liberou a palavra dizendo para aquele que vai servir, ele diz assim: olha, quando você chegar lá, lembra de mim. Quando você chegar na presença do rei, lembra de mim, porque eu estou aqui e eu não fiz nada, eu não fiz nada com ninguém. Me arrancaram da minha terra e eu estou aqui, e eu não pequei, eu não falhei, eu não errei. E a Bíblia diz para nós que quando aquele rapaz chega na presença de Faraó, ele não lembra. Por que, Tiago, ele não lembra? Porque não é na nossa hora, não é no nosso querer, é no tempo de Deus. É no tempo de Deus. Talvez você orou hoje, talvez você dobrou o joelho hoje e disse: Deus, faz, Senhor, bate o martelo naquela causa. Só que eu vim te dizer nessa noite que Deus já preparou a tua bênção. E o que Ele está preparando, Tiago? Ele está preparando o meu, teu coração. Quem recebe, levante a mão, por favor, porque eu sinto a presença de Deus aqui. Tem alguém aqui? Tem alguém que veio adorar aqui? Ai, Jesus! Encerro agora. Olhe para cá. É tão lindo isso aqui, porque quando chega a hora de Deus honrar, já foi. Eita, Deus mandou liberar para alguém aqui. Está chegando o tempo.
Está chegando o tempo de Deus para a tua família. Está chegando o tempo de Deus para a tua casa. Eita, eu vou liberar. Prepara o culto de ação de graça. Eita, Jesus, prepara o culto de ação de graça. Deus me trouxe aqui para lhe dizer: prepara. Aí Deus começa a abençoar. Passa-se o tempo. Faraó sonha e ninguém revela o sonho de Faraó. Aí quando chega a hora de Deus fazer, o jovem que tinha esquecido disse: rapaz, eu conheço um jovem, é de coração limpo, é de coração puro, ele está lá na prisão. Aí Faraó disse: manda trazer. Traz ele. Quando ele chega diante da presença, Faraó conta: foi 7 anos, tive um sonho, 7 vacas magras, 7 vacas gordas. Aí Deus dá revelação para José. José conta o sonho, e a humildade dele é tão grande. Eu estive lendo isso hoje, irmãos. A humildade dele é tão grande que ele sabe que a revelação não vem dele, a revelação vem do céu. É para que nenhuma carne se glorie. Quando ele começa a contar, depois de tudo, ele libera. Está escrito, ele libera assim, ó: Faraó, prepara uma pessoa sábia. Ele poderia dizer: eu posso assumir. Só que ele diz assim, ó: prepara uma pessoa sábia, que possa administrar essa situação. A humildade dele é tão grande que ele queria puxar, ele poderia puxar para ele, mas ele diz: prepara alguém. Só que esse alguém era ele, era Deus preparando o cenário. Quando eu lembro disso eu falo, porque quando no início, aleluia, os irmãos olham para ele: tu vai reinar sobre nós, tu vai governar sobre nós. Aí se cumpriu, aleluia. Faraó olhou para ele e disse: é você, José, não treme não, porque é você, José, fica de pé, José, toma o anel, José, toma minha corrente de ouro, José, é você que vai governar, é você. Ei, tem alguém que veio adorar aqui. Eu estou sentindo a graça do grandão da Galileia aqui. Eu estou sentindo a presença de Deus aqui. Tu vai ter domínio naquela situação, tu vai governar naquela casa. A unção de Deus está sobre a tua vida. Quem adora, quem entende para adorar, aleluia. Ele agora recebe a unção poderosa, começa a governar. Está chegando o tempo de Deus para a tua casa. Está chegando o tempo de Deus para a tua família. Tem alguém que crê? Levante a mão, por favor. Oh, Jesus. Oh, ainda vai vir aqui na frente contar que Deus fez. Levante as mãos, por favor, porque está descendo algo do céu agora. Isso. Davi estava esquecido, cuidando de ovelha estava esquecido. José estava esquecido, na cisterna estava esquecido.